Pô, hoje eu acordei meio reflexivo e querendo trocar uma ideia com você sobre algumas perguntas aqui que eu quero fazer com você. E é o seguinte, não é pra você responder agora, na verdade é só pra você pensar e refletir junto comigo algumas coisas que eu tenho em mente que talvez você também já tenha pensado em algum momento. Primeiro de tudo, em algum momento da tua vida, quase todo mundo já se perguntou a mesma coisa, né? O que eu tô fazendo com a minha vida? Não num tom dramático, mas naquele silêncio de domingo, sabe? Quando o barulho da semana some e só sobra você com aqueles próprios pensamentos, quando não tem nada atrapalhando, não tem nada de pensar, não tem nada que ouvir, e aí vem aqueles pensamentos intrusivos na sua cabeça, e aí você se pergunta, cara, o que eu tô fazendo com a minha vida? E aí você pensa muito no futuro, porque eu penso bastante. E às vezes eu acabo pensando muito no que o que eu ainda preciso conquistar, o que eu preciso resolver, ou talvez o que eu preciso provar para as pessoas ou para mim mesmo, de relação a trabalho, com relação à minha vida, com relação aos meus relacionamentos. Às vezes parece que a vida só começa depois de alguma coisa. Parece que só começa depois do sucesso, depois da estabilidade, depois de se encontrar, depois da riqueza, depois da felicidade matrimonial. E às vezes eu acabo me perguntando o seguinte: e se esse depois nunca chegar? E se esse sucesso nunca chegar? E se essa estabilidade nunca se encontrar? E se esse relacionamento nunca se firmar? Porque às vezes o que é sucesso pra você é diferente do que é sucesso pra mim. E às vezes o que é sucesso pra você é diferente do que disseram pra você que tinha que ser. Tá fazendo sentido? Às vezes você quer mesmo uma vida que vai perseguir alguma coisa constantemente ou você só tem medo de ficar pra trás? Quantas escolhas que você tá fazendo por vontade e quantas vezes você toma uma escolha por medo? Às vezes eu acabo me pegando nesse tipo de questionamento porque às vezes a gente acaba perseguindo uma coisa que muitas pessoas acabam falando pra gente perseguir, ou talvez nossos familiares, ou talvez a mídia, ou talvez algum influenciador, ou talvez de fato a sociedade em si cobre a gente pra seguir algum tipo de objetivo. Mas e se eu não quiser seguir esse objetivo? Muitas vezes eu tenho escutado de coaches, de profissionais, e não desmerecendo ninguém, na verdade, cada um tem o seu objetivo e cada um tem a sua mensagem. Alguns falam que gosto até de ouvir, só que em algum momento muitos falam que a gente tem que ter um propósito e que sem um propósito a nossa vida fica vazia. E se o problema for não ter um propósito? E se o problema for a obrigação da gente encontrar esse propósito? Porque às vezes eu acabo pensando o seguinte: será que eu vou ter que viver a minha vida inteira correndo atrás desse propósito? Porque eu não conheço esse propósito. Será que eu vou ter que descobrir a minha vida inteira? Vou ter que correr atrás para descobrir um propósito que, sei lá se eu quero seguir ele? Então, às vezes as pessoas falam que a gente tem uma semente, um propósito, um objetivo de vida maior do que nós, mas e se eu não quiser seguir esse propósito? E às vezes eu fico me perguntando, será que algumas pessoas só querem viver bem, sem precisar justificar esse propósito, esse objetivo, essa meta extremamente absurda que a gente tem que seguir? E às vezes eu fico me perguntando, né? E se eu não quiser achar um propósito na minha vida? E se eu só quiser viver, trabalhar, fazer meus treinos como eu gosto de fazer, subir montanha, ir numa cachoeira, gostar de coisas simples, tocar meu violão, errar, mudar de ideia? E se eu simplesmente quiser só isso? É falta de ambição ou é só liberdade? Às vezes eu acabo me perguntando e pensando sobre isso porque às vezes a gente acaba vivendo uma vida, uma síndrome de alta performance, de querer atingir super mega objetivos, mas e se eu não quiser? Se eu quiser viver uma vida minimalista? E se eu conseguir alcançar o dinheiro que eu gostaria, que eu acharia que eu preciso?
para viver a minha vida e para mim ficar tudo bem. Eu tenho um grande influenciador, um grande youtuber que foi o primeiro a bater, se eu não me engano, 100 milhões de visualizações, que foi o PewDiePie, e ele alcançou a estabilidade financeira que ele queria, não teve o sucesso que as pessoas esperavam que ele tinha que ter, ou de continuar o canal dele do YouTube. Ele simplesmente parou de fazer vídeo e ele vive uma vida no Japão com a esposa e o filho, super tranquila, sem vencer, sem almejar nenhum tipo de propósito, objetivo de vida. Ele simplesmente alcançou o que ele queria, que era um objetivo financeiro, que era ter a estabilidade financeira. Ele alcançou e viveu a vida dele e continua vivendo a vida dele tranquilo e sem nenhum tipo de problema. E às vezes a gente fica nessa pira de, meu Deus do céu, tem que mais. E qual é o ponto? Qual é essa linha entre ambição e ganância? Às vezes eu acabo me perguntando e não sei exatamente qual é esse ponto. E talvez ninguém saiba explicar qual é esse ponto, né? Qual é essa linha. Então, talvez sejam perguntas que não precisam de respostas, ou talvez nem tenham respostas, né? Talvez a nossa vida simplesmente seja só uma experiência. Talvez a gente não precisa se encontrar de fato. Talvez a gente só precise se permitir ser, viver e estar. Muitas vezes eu tenho deixado de lado preocupações com relação a ganhar mais dinheiro, com ser extremamente produtivo e etc, para poder viver um pouco mais, aproveitar um pouco mais a minha vida, curtir um pouco mais da minha solitude, visitar uma cachoeira que eu sou apaixonado e que eu gosto de me encontrar, de buscar a minha real natureza. E talvez isso não seja ser encostado ou improdutivo, talvez seja a minha forma de encontrar a calma e a felicidade, talvez a paz que eu tanto quero. Será que isso é um propósito ou será que não? É uma pergunta que eu vivo me fazendo e eu vivo me questionando. E se essas perguntas fizeram sentido para você de alguma forma, eu gostaria que você se inscrevesse aqui no canal. Esse ano eu voltei com vídeos assim, né, para dividir pensamento, que às vezes nem sempre tem uma resposta, mas que a gente possa ter uma reflexão curta, simples, mas um pouco profunda para eu trazer aqui para vocês e para a gente poder refletir sobre esse tipo de situação no nosso dia a dia. Espero que você tenha gostado. Deixe seu joinha aí no vídeo, fazendo um favor, se caso esse vídeo fez sentido. E, obviamente, você pode comentar se você tem algum tipo de questionamento, de pergunta que talvez não precise ser respondida, mas que, às vezes, seja importante você trazer para outras pessoas também refletirem, assim como eu coloquei aqui no vídeo para vocês, tá bom? Então, no mais é isso, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!